Hola, hola chicos, Hola gente bienvenidos a um vídeo mais. de Viña del Mar. Chile. Hoje a gente está indo conhecer uma praia diferente que tem aqui no bairro de Reñaca. Para isso, a gente precisa pegar um ônibus e a gente não tem dinheiro em efetivo, né? Que é o dinheiro mesmo, nota. E a gente está indo sacar dinheiro. Depois nós vamos pegar esse ônibus, vamos pra lá e lá na praia de Reñaca a gente vai contar uma história pra vocês. Então fiquem aqui, a gente vai contar um pouquinho dessa nossa vida. Nômade, o que é isso? Como que é viver em diferentes lugares? O que eles comem? O que eles Onde fazem? eles vivem? Onde eles dormem? Enfim, se você quer saber mais sobre isso, fica aqui comigo que a gente vai mostrar este passeio num domingo em Viña del Mar. A gente vai sacar o dinheiro aqui para poder pegar o ônibus. A gente normalmente usa tudo no débito, pela conta da Wise que a gente utiliza. Então por isso que a gente não tava com dinheiro na mão. Mas agora a gente precisa pegar ônibus e não dá pra pagar ônibus com cartão de débito. Então por isso vamos sacar. Bom, quando a gente está em algum país que a gente usa tudo no débito, diferente da Argentina, que a gente tinha que usar tudo no dinheiro, aqui a gente utiliza tudo no cartão de débito. Então facilita muito, a gente usa o Wise. Só que em alguns lugares a gente vai precisar de dinheiro, né, para sacar alguma coisa, tipo, para pagar, né? Como um ônibus, enfim, tem lugares que não aceita cartão, que é muito raro, né, mas enfim, transporte público em geral a gente vai precisar do dinheiro. Então a gente pega esse dinheiro, ao invés de fazer câmbio, trazer dólar, trazer real, a gente saca esse dinheiro num caixa eletrônico em qualquer banco. Aqui no Chile a gente encontrou, só que você tem que pagar uma taxa, né? Aqui no Chile a gente encontrou banco aqui cobrando até 10 mil pesos para sacar. Tem lugares no mundo que é de graça. Aqui no Chile, o mais barato que eu consegui foi no Banco Security, que aí a gente pagou 5 mil pesos. É muita coisa? É, mas vale a pena, porque você não precisa... Porque além de... Apesar de ser mais caro, a taxa de câmbio da Wise é muito melhor. Então a gente manda o dinheiro para a Wise, e aí a gente tem um cartão para usar no dia a dia, e aí se a gente quiser sacar, a gente saca. Só que assim, saca tudo de uma vez, não fica sacando picotado, senão vai se pagar muito. É pra ser a mesma, independente do valor que você saque. Você vai pagar 5 mil pesos, se você sacar muito, se você sacar pouco. Então é melhor sacar mais, você fica com o dinheirinho na mão. Então é mais fácil, porque de qualquer maneira você vai usar dinheiro, por mais que você... sobrou dinheiro, só continuar usando dinheiro, entendeu? Então vale super a pena, sim. E é questão da conveniência e segurança de não estar ficando andando com dinheiro, tá? E se Usar o você... cartão, né? Você saca um pouco para poder usar coisas pequenas, mas vale muito a pena usar o Wise para você usar o cartão de débito. Vamos deixar o link aqui pra galera? Sim, daqui na descrição a gente deixa um link onde você vai ter, acho que, se eu não me engano, um desconto na primeira remessa. E aí você pode aproveitar isso daí, que a gente também ganha uma coisinha também. Então isso é super legal, ajuda a gente também aí, tá bom? Aqui é a parada de ônibus. Muy bien, estamos en la playa, mesmo que não com roupas adequadas de praia, mas tudo bem, aqui é até normal, a galera vem com roupa de boa assim. Né? É que hoje tá calorzinho, mas ainda assim tem gente com calça jeans na praia. Mas no frio o pessoal vem com roupa de frio mesmo, casaco, e fica na praia sentado na redinha, na mantinha igual a gente tá aqui. Né? Mas é que a gente não acreditou que ia estar um sol bom mesmo.
praia, porque tá sendo os primeiros dias, tá realmente fazendo calorzinho aqui em Vinha, desde que a gente chegou. Então, enfim, estamos de boa, mas estamos tranquilos. Sim, hoje a gente está aqui em Renhaca, é uma cidade também de Valparaíso, do ladinho de Vinha del Mar. Parece que é uma cidade um pouco mais rica, umas praias um pouco mais bonitas, assim, tem uns balneários, né? Então é bem bonito, né? E é bem bonito que fica muito navio, assim, você fica na praia. Fica próximo assim, ao todos os porto de navios Valparaíso, né? bem perto, assim, é bem bonito. Porque aqui a capital de Valparaíso é Valparaíso, né? De la região de Valparaíso, né? Então, Chile é dividido em regiões, A e gente aqui tá é a na- região, A quinta, região, região. Sim. que é a região de Valparaíso. Bom, estamos em Renhaca. A gente veio aqui para conhecer, bem bonito, gostoso, que bom que tá fazendo um solzinho. Trouxemos umas papas pra gente comer, daqui a pouco a gente faz isso. Mas a gente queria contar um pouquinho pra vocês dessa nossa história, que muita gente pergunta, mas que negócio é esse de ser nômade, né? O que é nômade? O que é nômade digital, né? É você, pelo fato de trabalhar online, digital, você poder morar em qualquer lugar. Você ter flexibilidade. Então, tipo, a gente trabalhou por volta de uns 2 anos em casa, foi até o momento da pandemia, então a gente trabalhou dentro de casa juntos, né? O VHE já existia há um bom tempo, só que a gente não dedicava 100%. Em 2020 a gente decidiu os dois focarem 100% no VHE e a gente trabalhou 2 anos em casa juntos, né? Praticamente, quase 2 anos, né? Sonhando um pouco com essa possibilidade, Quem sabe? porque vamos voltar lá atrás. Logo que a gente casou em 2016, e eu lembro que a gente começou, não sei porquê, a acompanhar vlogs de gente que morava em Kombi, assim, de motorhome, né? E fazia motorhome numa Kombi e saía para viajar. Bem no começo do nosso casamento. E a gente começou a sonhar com isso. Eu sempre quis muito viajar muito. Eu sempre tive essa vontade, esse sonho, sei lá de onde que vinha isso. Mas eu sempre tive essa vontade. E aí a gente começou a acompanhar esses vlogs e começou a sonhar. Tipo, vamos comprar uma fazer Kombi. igual. A gente chegou a fazer um cofrinho para juntar dinheiro para comprar uma Kombi. Foi. Depois a gente ter quase comprado uma Kombi na loucura e tipo, vamos comprar, vamos reformar, vamos fazer. Aí a gente botou a mão na consciência e viu que não tínhamos dinheiro suficiente para isso. Não fizemos. Não era o melhor momento na época. E começamos a fazer um cofrinho da Kombi. Esse cofrinho da Kombi durou pouco, porque a gente precisou do dinheiro, abriu o cofrinho. Enfim, né? Faz parte da vida. Passou, né? Sim. Aí só depois que aconteceu, gente. Aconteceu da gente começar a trabalhar online, virei professora, vocês já conhecem um pouco da minha história, tem vídeo aí contando um pouco mais detalhes da história. E na verdade aconteceu, não foi tão bem planejado assim. Só que quando a gente viu que a gente estava começando a trabalhar online mesmo, a gente começou a ver que esse sonho lá atrás da Kombi, não na Kombi especificamente, mas o de viajar, poderia acontecer. Aí a gente começou a sonhar com isso. Aí, não planejadamente, assim, detalhe por detalhe, mas a gente começou aos poucos, vamos trocar o computador que é desktop por um notebook? Notebook, equipamento mais portátil, luz, LED, porque nesse momento a gente já estava pensando em quem sabe viajar, vamos ficar um mês trabalhando de algum lugar, até para testar, para ver, porque a gente queria, já que a gente está online, a gente aluga um Airbnb, fica um mês, não muda nada. Então já tem equipamento, né, para facilitar isso, né? Isso era 2019, 2020. Mas assim, a gente começou a pensar, mas nunca a gente planejou data até aí, né? Mas fomos trocando algumas coisas nossas, a gente já tinha o costume de ser mais minimalista. A gente foi cada vez mais diminuindo as coisas da nossa casa, cada vez mais diminuindo roupa. E mais porque a gente gostava disso mesmo. A nossa casa, quando vocês lembram dos vídeos mais antigos, era bem organizada, era bem bonitinho, mas tinha pouca coisa. E aquilo lá que vocês viam da nossa sala, que era bicicleta, um carrinho de rolemã, esse tipo de coisa, era o máximo que tinha em casa. O restante da casa não tinha muita coisa. A gente gostava sempre de coisa mais básica, assim, para dar menos trabalho, para arrumar, para limpar, e, enfim. A gente não era de acumular coisas, assim, a gente foi aprendendo. Depois que a gente casou, quando a gente casou, a gente já foi para uma casa muito pequenininha, uma kitnet em São Paulo. Então a gente acostumou a ter pouquinha coisa e a gente gosta desse jeito, né? Depois a gente foi descobrir que isso era minimalismo. Então a gente já estava acostumado, assim, mais ou menos preparado para isso. Aí, tudo mudou mesmo quando em 2020 a gente começou a planejar melhor a nossa vida. A gente se planejou melhor financeiramente, a gente botar meta, a gente conseguiu se organizar melhor, a gente resolveu colocar metas mais claras para 2021. Eu lembro disso numa conversa longa que a gente teve. Precisamos juntar mais dinheiro, precisamos ter uma reserva financeira maior, precisamos realizar mais sonhos que estão aí só sendo postergados. E a gente começou a definir. E eu lembro que em 2020,
a gente tinha melhorado já, né? O VHE já tinha aumentado um pouco mais, já estávamos com mais alunos, onde já estava em Mais condição tranquilo mesmo. de sonhar um pouco mais. E uma das coisas que a gente colocou foi que a gente queria viajar mais. Foi, a gente colocou 4 viagens, foi 4 viagens No ano. no ano que a gente tinha que fazer. Que era assim, Consegui- fim de semana, né? Semana, e tinha uma delas que era para ficar um mês. É. Aconteceu que durante o ano a gente fez 5 viagens Foi. completas. E depois a gente deu a cartada final. Que tipo, e aí a Juliana vai contar essa parte que a gente vendeu o nosso apartamento. Então, mas antes disso, né? Porque a gente falou, sabe, vamos viajar mais, ponto. Tá, vamos. Fim de semana aqui, ali e tal, começamos. Logo no começo do ano a gente já foi, 2021, já falando de 2021. E aí, nessas conversas, o Lê, do nada, resolveu comprar um curso sobre milhas. Foi aí que virou o jogo, assim, a nossa mentalidade. Foi bem porque, nesse pedaço. porque a gente planejou 2021 assim, pra vamos ver se até o final do ano a gente consegue passar um mês em algum lugar pra ver qual é que é esse negócio de viajar e trabalhar ao mesmo tempo num lugar diferente. Planejando assim. E aí o Lê comprou o curso de milhas. Aí começamos a devorar o curso de milhas, assim. E a gente entendeu que daria pra viajar de uma forma muito mais barata do que a gente estava imaginando. Muito tranquilo. Então a gente não precisava mais ter uma grana gigantesca para poder viajar de avião e tudo mais, que geralmente é mais barato. E se você viajar com milhas, é muito mais barato do que viajar de ônibus. Exato. Então a gente viu que isso era muito simples. E aí as coisas começaram, as viagens começaram a sair do papel de uma forma mais prática e barata também, né? Começamos a acumular milha, marcamos uma viagem aleatória para Belo Horizonte. Ficamos 2 dias em Fomos Belo 2 Horizonte. dias, tipo, de terça a quinta, aleatório. E de propósito a gente foi assim, com aula marcada, com coisa para fazer, levamos notebook e tudo, Sim. porque a gente queria ver isso. A gente já estava com o equipamento já perfeito para viagem já. Compramos mala, que a gente não tinha mala. De propósito, eu marquei aula naquele dia, aí a gente foi para um coworking para dar Sim. aula. Foram 2 dias muito rápidos, muito intensos, mas que eu me lembro de na viagem, a gente ficou num hotel, que era 2 dias só, né? A gente ficou num hotel. Então Com eu milhas lembro, também. Com milhas. E eu lembro de ir no hotel, eu falei assim, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso, Aquilo estar foi- num lugar diferente. Foi a né? viagem que a gente foi para testar, né? Que a gente já tava com esses planos, né? E quando a gente chegou, falou, é isso mesmo. Dá certo, funciona, vamos fazer, né? Voltamos já com a ideia de vender a nossa casa. Por que vender a casa? Porque a gente entendeu que a gente ia conseguir fazer isso o mais rápido possível, mantendo o orçamento que a gente tinha. A gente conseguiria fazer mais ou menos com o mesmo orçamento que a gente tinha mensal, viajando. Só que para isso, a gente só conseguia pagar assim, uma casa, né? Ah, sim. Ou a casa que a gente Os tinha. custos de uma casa. A gente É. não conseguiria manter 2 casas. E a gente não queria alugar a nossa casa, esse tipo de coisa. A gente pagava ela ainda, né? Era um No financiamento, financiamento. então a gente pagava. Então a gente não queria manter todos esses custos. A gente quis trocar um pelo outro. E como a gente falou, a gente não é muito apegado a essas coisas materiais. Então, o que a gente fez? Vamos vender essa casa. Então E a gente vendeu queria a ser casa. delivery. Era parte da ideia de ser A nômade. gente não queria ter ficar preso assim. A gente podia ter uma renda com a casa, com o aluguel? Poderia, mas a gente ia ter esse trabalho. Era um risco. Foi a escolha errada que a gente fez ou a certa? Não, foi a que era melhor pra gente. Fazer Então, sentido. não que a gente tá falando pra você vender a sua casa, pra você... Não, isso é cada um faz o que quer. Como a gente falou, a gente era desapegado, então a gente vendeu a nossa casa, conseguiu ter uma boa grana guardada, óbvio que a gente teve que pagar o restante do financiamento, mas a outra parte a gente guardou, então ajudou a dar mais essa segurança ainda pra gente ter esse dinheiro guardado, pra gente continuar viajando, né, com o mesmo, é que nem o Ju falou, a gente trocou os nossos gastos de um lugar fixo para uns gastos viajando, e como a gente já tinha milhas, a questão do deslocamento não ia pesar tanto, ia ficar mais em Sim. conta. Então foi um momento que a gente vendeu a nossa casa, a gente colocou para anunciar, e a gente não imaginou que ia ser rápido. Foi muito Deu coisa de um mês, a casa, uma pessoa veio, adorou a casa, só que por algum motivo ele não pôde comprar, um casal, e em seguida veio um rapaz no dia seguinte e fechou, não, eu quero comprar. A gente negociou o preço, ele pechinchou um pouco, a gente falou, quer saber? Vamos vender. E aí foi no momento que a gente estava fazendo um grande evento do VHE, Sim. e que a gente já ficou louco, assim, porque a gente estava fazendo evento e tinha que vender as coisas da Todas casa, as tinha que sair da coisas. casa, tudo. E foi 30 dias certinho pra gente sair da casa, terminar o evento do VHE. Graças a Deus deu tudo certo no evento também, então deixou a mente mais empolgada ainda. E foi isso, foi um momento de preparação pra gente sair da casa. A gente saiu e alugou um Airbnb em São Paulo por um mês. Por quê? Porque a gente não sabia nem pra onde ir ainda. Não, a gente não sabia e a gente queria testar pra ver o que ia dar certo, o que a gente precisava pra viajar. Então a gente foi pra São Paulo, a gente não quis ficar na casa dos nossos pais, porque a nossa família toda é de São Paulo, Sim. capital, a gente estava em Mogi das Cruzes.
Então a gente foi viver um mês em São Paulo, na Até capital. pra ver também se as coisas que a gente tinha separado pra levar com a gente, pra ser a nossa vida, se eram suficientes. Ou se Sim. eram a mais ou se eram a menos. No fim era muito. A gente, É. naquele mês a gente já se desfez de um quase monte a metade um monte das de coisas. coisa, assim. Aí a gente usou a casa do meu irmão e da minha cunhada para guardar as coisas básicas que a gente precisa de documentação, que a gente não precisa ficar carregando, outros documentos que a gente tem que guardar, algumas coisinhas, tipo equipamentos, coisas simples que a gente tem, que a gente deixou tudo no depósito do meu irmão e da minha cunhada. Ainda tá lá. Ainda Muito tá lá. obrigada, Rafa e Plaquinha Mari. do YouTube tá lá, algumas coisas, alguns presentes que a gente ganhou, assim, tipo, que a gente guarda com muito carinho, a gente guardou lá. Mas é pouca coisa. Algumas coisas na casa da mãe da Ju, na casa da minha mãe, então a gente, tipo, roupa, às vezes roupa muito social que a gente não usa no dia a dia, a gente tem guardou duas lá. sandálias na casa da minha sogra, pro dia que tiver um casamento, tiver que voltar, eu pego lá. E aí a gente deixou tudo lá. E aí nesse mês foi certinho, a gente ficou um mês lá. E aí, quando a gente saiu, a gente viu que tava tudo certo, a gente catou e viajou pro Rio de Janeiro, né? Isso, aí foi a primeira viagem A gente foi pro Rio, ficou um tempo lá, aí depois a gente foi pra Minas Gerais novamente, ficou mais um tempo lá. Aí depois a gente ficou um tempo em Curitiba, depois a gente ficou um tempo no final do ano a gente tinha um casamento pra ir da minha prima, que foi na Bahia, em Ilhéus, a gente ficou mais uns 8 dias em Ilhéus também. Foi muito bom. Foi a nossa primeira compra de passagem aérea com milhas, que a gente viu que, meu Deus, a passagem estava muito cara, muito cara. Na época era um feriado, né? Era um feriado. Saiu Inclusive, no canal aqui, a gente vai deixar nos cards, é desse lado, né? Nos cards, né? A gente fez uma live lá, que a gente chegou aos 100 mil inscritos. Foi lá. Foi dos 100 mil inscritos? Foi. Aquela live tá muito bonita, gente. Foi muito legal, linda. tipo, com o pôr do sol da Cantando, praia, foi uma live cantando. cantando. Foi mais de 1 hora. Vocês veem lá depois. Então já foi esse momento que a gente já estava viajando, então a gente foi aprendendo, viver o dia a dia, como eram as coisas e tudo mais, então foi super, super, super legal. E até esse momento, em todos os lugares que o Lei comentou, a gente tava ficando assim, um mês, né? 20 dias alguns. A gente achou até aquele momento que era legal, esse tempo. E foi legal por um tempo. E aí entra o ponto que o ser nômade que é viver 15 dias num lugar, 7 dias num lugar, viver um mês, 3 meses. Não, viver nômade, a gente vem percebendo que, tipo, quando a gente chegou, a gente voltou, depois que a gente saiu de Curitiba, a gente voltou para São Paulo, passou um final de ano em São Paulo e depois a gente foi para Porto Alegre. Foi em Porto Alegre que a gente ficou 3 meses no mesmo lugar. Então a gente percebeu como é legal ficar bastante tempo nos lugares, porque assim, a gente não é turista. Então a gente trabalha todo dia, às vezes no final de semana a gente tem um tempo, só que a gente escolheu viver em algum lugar diferente. E aí, nesse tempo, viver um mês, 15 dias, não dá tempo de você fazer nada no lugar, você não conhece. Não dá pra conhecer. E a cultura. Aí não, e questão de custo gosta, também, né? Não dá pra fazer tudo, né? Quando você viaja, você separa um dinheiro pra você fazer aquilo. Então você fez tudo, visita todos os lugares. Quando a gente tá como nômade vivendo, não dá, né? Porque você não tá guardando dinheiro pra uma viagem, você tá viajando. Você tá só vivendo, né? E isso é o que a gente escolheu. Então a gente percebeu em Porto Alegre que a gente, poxa, é isso, viver nômade é você ficar 3 meses num lugar, 2 meses, viver 1 ano, 2 anos. Ser nômade é você não estar preso a algum lugar e você viver onde você quiser. Então E isso se foi fizer muito... sentido pra você, pra gente sempre fez sentido. Fez sentido. Porque a gente gosta disso. Os nossos Não tá passeios... certo, não tá errado. a gente não faz passeio de turista. Não. Um lugar mais turístico, porque é caro. É caro. Não, A a gente- gente faz isso aqui, ó. Hoje é domingo e a gente vai pra praia. Fica de boa, a gente comprou uma batatinha básica. A e vai gente, ficar a aqui. gente faz algumas coisas, quando a gente estava em Foz, a gente foi pra Foz do Iguaçu. Então é um passeio que é um pouco caro, assim. A gente queria ter ido na usina de Itaipu, que é lindo lá também, não conseguimos. Porque a gente ficou pouco tempo lá, não dava nem pra gastar toda aquela grana pra fazer todos os passeios. Tudo de uma vez, Que são caros. A gente conseguiu ir pra Itaipu, a gente conseguiu ir pro Paraguai, conseguiu ir na Argentina, As então a gente fez cataratas, outras a gente coisas. As cataratas, perdão. Então é isso, então foi super legal essa experiência, assim. Agora, e em seguida, depois de Porto Alegre, a gente foi pra Argentina e ficamos 3 meses lá, o máximo que podia. Foi uma experiência Buenos maravilhosa, Aires, né? Tem muito vídeo aqui, a gente deixa aqui. A gente tá anotando uma playlist das nossas saídas na América Latina. Não tem muito vídeo ainda porque precisa editar, né? Os mas alunos, mas estamos subindo. sim, os alunos vão ter vídeos extras. Sim. Deixar claro isso, que eles em breve no Portal VHE. Vai Inclusive, se você quer ser aluno do Portal VHE, aqui na descrição do vídeo tem a lista de espera. Não sei quando vai ser lançado esse vídeo, mas pode ser que tenha uma turma aberta ou pode ser que tenha um preparativo para uma próxima turma. Mas de qualquer Fica lá. maneira, se inscreve aqui embaixo, tá? E justamente esse tempo que a gente passou em Buenos Aires e agora no Chile, a gente está aprendendo muito, a gente está Demais. evoluindo muito, né, no espanhol, na vivência, na cultura. A gente está passando isso para vocês aqui nas redes sociais, né? O máximo que a gente puder fazer isso, a gente vai fazer. E aí, assim, a vibe de agora. A vibe de agora, a gente percebeu que a gente quer ficar mais tempo nos lugares. Cada vez mais tempo. Aqui no Chile a gente vai ficar um total de 2 meses. Gostaríamos de ficar mais tempo, mas não vai dar. Vamos ficar 2 meses.
E a nossa tendência é essa. Sabemos exatamente para onde a gente vai depois daqui? Não. Ainda não. A gente, não a gente temos sempre vai certeza. para algum lugar sem saber para onde a gente vai depois. Por quê? Pelos custos. A gente vai esperando ter uma boa oportunidade, uma passagem boa, né? Não dá para comprar tudo de uma vez. Como a gente faz pela Airbnb, então é como se fosse o nosso aluguel. Então a gente não dá para reservar todos os nossos passeios agora. Não, quando a gente pagou esse daqui, beleza, temos um mês para decidir para onde a gente vai depois. É sempre essa conta. A gente decide um mês depois. Porque senão não fica viável de pagar. E assim, pro nosso estilo, a gente não vale a pena você querer planejar tudo, porque você vive numa ansiedade louca. Então, tipo, o mais importante é você viver aquele momento. Aquele momento que você tá. E por isso que a gente também estica mais. Pra gente não ficar naquela correria, porque é o nosso estilo. Então, eu sou um pouco mais ansioso que a Juliana. Então, não dá pra querer organizar tudo, assim. É meio louco essa vida pra mim. Então, a gente sempre vive mais 2, 3 meses. É o que a gente tava fazendo agora, nos últimos meses. E tranquilo, pra onde a gente vai depois? O pessoal sempre pergunta, a gente não sabe, a gente tem vontade de ir pro México, pra Colômbia. A gente tem vontade de voltar pro Brasil, ficar em alguns lugares no Brasil que a gente tem vontade de conhecer, que inclusive lugares que a gente já passou, que a gente adorou. Né? Então, Conhecer mais e também. ficar mais tempo, né? E aí muita gente pergunta, tem planos assim? Até quando vocês vão ficar nessa? Sei lá. Não sei. Também não. Até quando der, assim. É. Se tiver de boa, a gente continua. Se a gente cansar, a gente para. Um Se dia a gente quiser ficar um ano inteiro num lugar, a gente fica. Depois a gente muda de novo. O nosso lance é não ter raiz, exatamente, sabe? Se um dia a gente Ficar tranquilo. quando a gente tiver um filho, a gente pode ficar em algum lugar parado um ano, alguma coisa, ou não, ficar viajando? Não, a gente não sabe, a gente sempre sente o momento que está acontecendo, porque a gente aprendeu nesses últimos anos, a gente já vai fazer quase 2 anos que a gente já está viajando já, ou já fez 2? Não, um ano e Fez uns um ano 8 e em meses. agosto. Um ano e pouquinho. Um ano e alguns meses já. Então a gente vem aprendendo que, tipo, é isso que a gente gosta de viver. E se a gente quiser parar um dia e ficar 5 anos num lugar, também vamos ficar. Bom, gente, a bateria acabou aqui. A gente vai finalizar o vídeo agora de um outro jeitinho, tá? E aí eu tava falando sobre dinheiro. E não se preocupa com isso, a gente estava num grupo de nômades que a gente participa e aí algumas pessoas estavam em dúvida, nossa, mas o real, eu fui ver para viver na Europa, o real é muito desvalorizado, tal, não sei o quê. E aí a dica, né, gente, se você quer viajar e ser nômade, qual foi a nossa escolha? A gente falou assim, como que a gente faz para a gente ganhar mais dinheiro? Para aumentar a nossa renda em real, para poder ter essa tranquilidade, né? E aí o segundo ponto é que a gente decidiu aumentar um pouco a nossa renda e diminuir os nossos gastos, descer um degrau, o estilo de vida, descer um degrau, né, vamos dizer assim, né? E isso ajudou a gente a poder viver com mais tranquilidade. A gente gosta muito de ir em restaurante, mas viajando a gente cortou isso. E a gente gosta muito dessas experiências de ir no mercado, comprar, comer as comidas locais, preparar comidas locais, então isso calhou super bem, assim, de a gente fazer, né? Então isso foi muito legal. E se você quer mais experiências como nômade, como viver como nômade, a gente deixa aqui até 2 canais. Um dos nossos amigos do Nômades por Aí, né, o Ferol e a Maria, que eles estão vivendo 1 ano na Argentina. Então eles dão várias dicas no canal dele de custo de vida, de passeios, de como é viver nômade na Argentina e tudo mais. Então é um canal muito, muito legal. E a gente também deixa o canal do Nômade Like a Local, que foi um canal que eles nos inspiraram, né? Tipo, porque eles falavam muito detalhe dos gastos que eles tinham, né? Custo de vida. Então eles davam um gasto no Brasil, no Chile não, na Argentina, na Colômbia, no Canadá, na Europa. Então foi muito legal pra gente perceber que, tipo, cada vez mais é possível viver viajando, né? Então isso foi muito legal, né? E aí lembrar vocês aí no nosso tema aqui do espanhol, que a gente só está conseguindo ver tudo isso aqui, né, tanto em Buenos Aires quanto aqui no Chile, que a gente está passando esse tempo, por conta do espanhol. E que é o mais rico, o mais legal, que a gente gosta mesmo, é viver isso conversando com as pessoas, conhecendo a cultura local. E o espanhol ter essa habilidade, ter tranquilidade em falar e se comunicar e das pessoas te entenderem também, é fundamental. Então, se você chegou aqui de paraquedas por conta do tema do Chile, considere aí se inscrever no canal, começar a acompanhar mais a gente, quem sabe deixar o seu nome aí na lista de espera para a próxima turma do Portal VHE, para você se preparar com o espanhol e viver experiências como essa, ou como turista mesmo, assim, nas férias, né, de trabalho, mas viver essas experiências falando realmente espanhol, vivendo a cultura e dá uma liberdade muito bacana, muito gostosa de poder falar espanhol, né, e de poder se comunicar bem.
A gente quer inspirar vocês, essa é a ideia. E deixem aí as suas perguntas. A gente tá passando um monte de coisa na cabeça aí. Então deixa aí as perguntas, quem sabe a gente faz um novo vídeo respondendo dúvidas de vocês. Mas saibam que se você tem essa vontade, como eu tinha esse ciricutico antes, é possível. Um planejamento bom aí vai dar certo, não é tão difícil assim e a gente pode ajudar vocês. Segue a gente no Instagram também para acompanhar, todo dia a gente está postando. Vai ser um prazer ajudar vocês, tá certo? Um beijo. Chao Chao. y hasta luego.